O palco estava pronto. O sonho, literalmente, era concreto. Os torcedores tinham um lugar para assistir grandes jogos de um time nacional. O dia da inauguração do estádio Albertão seria marcante, inesquecível. O Tiradentes entrou em campo contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Pessoas de lugares distintos tinham um destino só naquela tarde. Levaram para as arquibancadas a esperança da festa. O que se ouviu o estádio durante um tempo foi um som de desespero e do medo. Rádio Pioneiro do Teresina, educador do Parque. Se o estádio Albertão tivesse vida, a alma seria no Meriano. Ele está no estádio desde o dia da inauguração. O funcionário número 1 que cuida de cada detalhe até hoje. Eu estudava na escola técnica, né? E a rua que eu morava era Clodoaldo Freitas, né? E aí um amigo meu falou que estava tendo inscrição lá na FAGEP para trabalhar na inauguração do estádio Albertão. Aí eu, como era caminho meu, passei lá e tinha lá inscrições para trabalhar no Albertão, me inscrevi como porteiro. E logo depois, a gente começou, já estava perto de inaugurar o estádio, né? Começou a fazer reuniões aqui das pessoas aqui no estádio, na parte onde os engenheiros trabalhavam, né? Para já ir localizando as pessoas para a inauguração. Daí viram o meu desenvolvimento e me passaram para chefe de portarias. Uhum. Aí fui justamente, nesse dia da inauguração, tomar de conta de 20 pessoas, em 10 roletes do setor, que era chamado de setor arquibancada popular. Que é no placar. Onde é hoje placar. Havia trabalho de sobra no estádio ainda inacabado. Ao invés de 60 mil pessoas, 35 mil estavam lá. E no dia da inauguração, quando nós chegamos aqui 8 horas, já vinha chegando vários ônibus, caminhão cheio de gente carregando aquele tipo pau de arara. Parecia um formigueiro aqui. Aquela Gil Martins só tinha uma via, Miguel Rosa também, do mesmo jeito. Aqui não tinha, tudo era curtinha, só aqueles caminhozinhos para se andar. Muito mato, você via bem essa cisterna aí, que era grande na frente, mas o resto parecia um formigueiro, de gente já querendo entrar. Nada asfaltado, né? Nada asfaltado e nem calçado, só o poeirão. As arquibancadas atrás dos gols iam ficar para depois. Pronto mesmo estava o Tiradentes, com um time de craques para a grande estreia. Expectativa muito grande, não só para nós atleta, como para o torcedor também, né? Uhum. Era de coisa nova, né? Motivou todo mundo. Você vê que as rendas na época era só renda grande. A gente motivado, né, com aquele povo aqui assistindo a gente, vibrando com a gente. Quero até agradecer esse povo aí que ajudaram muito na minha carreira. Me ajudava muito isso aí, quando eu subia aqui saía nesse túnel aí que via o nosso estádio lotado, o povo vibrando, falando seu nome, aquilo me motivava muito. E graças a Deus eu me saía muito bem nos jogos, né? Deus ajudava e sempre saía com um bom resultado. O estádio Albertão aqui, uma das praças mais bonitas que eu já participei em jogos. Não é porque seja da minha cidade, eu joguei no Brasil todo, né? Uhum. Aqui não, eu tinha uns amigos aí, como o Rivelino mesmo me falou assim, mas sua praça de esporte aqui do Piauí é uma das melhores que eu já pisei. Chegou a falar para mim. A euforia tomava conta dos amantes do esporte. Campanhas incentivavam a compra das cadeiras vitalícias no estádio. Era tudo feito com empenho para fazer o Albertão ainda maior. Cadeira que você faz a maior jogada de sua vida. Albertão, estádio do Piauí. Um grande estádio para o maior futebol do mundo. Compre sua cadeira no Albertão por apenas 50 cruzeiros mensais e vibre com o melhor futebol do mundo sem ter de pagar ingresso. A compra das cadeiras cativas do Albertão ia ajudando a manter o estádio. E dava direito aos seus compradores de assistir aos jogos aqui sem pagar nada mais por isso.
O estádio assim ia ganhando forma e já na sua primeira partida ganhou também uma voz. A FAGEP informa. Atenção para a escalação da equipe do Tiradentes esta tarde no Albertão. Tiradentes vai jogar com Toninho no gol, Marinho, Ivan Limeira, Murilo, Tinteiro, Gerson Andreoli, Joel, Cima, Paraná, Bira e Vicentinho. O técnico Castilho. Valério Chaves é muito conhecido pelos serviços como desembargador do Tribunal de Justiça, mas foi no Albertão, através dos alto-falantes, que ele foi ouvido pela primeira vez por multidões. Ele foi o primeiro locutor do estádio. Nessa época eu trabalhava na Rádio Difusora, inclusive apresentava um jornal com o Rodrigo Filho, o jornal Q3, muito conhecido na época em Teresina. E aí o Rodrigo Filho me convidou, se eu não queria... Próximo à inauguração do Albertão, eles estavam procurando um locutor para contratar para o dia da inauguração. Ele perguntou se eu não queria. Ele disse, rapaz, não tem salário, é jeton. Paga um jeton, tu vai, todo jogo você vai. Nesse tempo eu era estudante de Direito, aí eu aceitei, que além da Rádio Difusora, eu trabalhava no Jornal do Piauí também. Como é dia de jogo, geralmente é domingo e quarta, dá tempo aí. Aí eu fui contratado. Contratado não. Fui indicado por Rodrigo Filho para ser o locutor do Albertão. E assim aconteceu. Público, atleta, voz e alma. Estava tudo lá. Alberto Silva, o idealizador do estádio, estava pronto para o pontapé inicial. Ao lado dele, Murilo, atleta do Tiradentes, e Carlos Alberto Pintinho, atleta do Fluminense. Os capitães das equipes sob olhar atento do repórter galego, que aparece na foto. Enquanto os outros repórteres estavam do outro lado do Albertão, eu que não sou besta, eu digo, vou ficar na foto aqui da história. Aí fui para lá com o governador. Então ali foi um momento importante, porque todo o estádio estava com as vistas voltadas para o governador. Ali era o pontapé inicial desse estádio que até hoje é o orgulho dos esportistas do Piauí. Coube ao árbitro da antiga CBD, Sebastião Rufino, apitar o primeiro jogo do estádio Albertão. Nós conversamos com o pernambucano, que na época já tinha o escudo FIFA. Aos 86 anos, Rufino lembra como foi que recebeu a escala da partida. Eu era da Federação Pernambucana, automaticamente CBF e FIFA, que eu já tinha o escudo da FIFA. E então o Rubem Moreira dominava o Nordeste, todos os presidentes, né? E era muito amigo de João Avelange, o presidente da FIFA, que foi presidente da CBF. E então, ele com o Rubem Moreira e o governador Alberto Silva, e me escolheram e eu fui, né? A escala veio da CBF, né? Que a Avelange também esteve presente, o presidente da FIFA. Com o apito inicial, começava uma nova era. A bola começou a rolar até que a festa da torcida vira-se pesadelo. O cronômetro marcava 26 minutos do primeiro tempo, quando a partida teve que ser interrompida. Estava na cabine narrando e o Carlos Sainz estava comentando. E comigo estavam também o Tomás Teixeira, me parece que o Valdir Araújo, lá embaixo o Galego com o Aloísio. E o jogo andando, estava tudo legal, Fluminense e Tiradentes, jogo igual, Tiradentes estava jogando bem. E eu fiquei observando com o Carlos Sainz uma coisa estranha, lá no setor do placar, como se fosse uma onda. Vinha aquela coisa e desaparecia. Aí vinha desaparecer, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí é que os colegas lá do campo, né, informaram. É que o povo está caído no fosso. Lá em Teresina estava lotado, super lotado. E houve um problema que o alambrado, que era de ferro, caiu e caiu aquela avalanche de gente no fosso. E eu estava dentro do campo, apitando o jogo, né? Foi da coisa, aí eu parei o jogo. Não dá para esquecer não, cara. Porque foi uma tragédia.
Foi uma coisa que a gente só via era grito, choro, mães gritando, e meu Deus do céu, aquilo não larga, não sai da memória da gente não. A cena do Albertão, a queda do Albertão foi um negócio muito trágico, um negócio muito triste. Eu ainda hoje me lembro assim, vagamente, mas me lembro, sei do choro, do grito, pai, mamãe, papai, aquele negócio foi incrível, foi terrivelmente horrível. Não, na hora não dava para entender. Eu percebi que tinha um tumulto, gente correndo para cima, de lado, para todo lado. E eu, como eu estava no último degrau, eu fiquei parado observando. Eu não tinha como, não precisava fugir. Eu via que... Mas como foi muito rápido, né? O sufoco foi muito grande naquele momento. Felizmente eu estava no alto da arquibancada da geral, né? Tudo aquilo é o passado vivo que martiriza o Magro de Aço. A pioneira naquele tempo era, evidentemente, arauto de tudo que se passava no esporte do Piauí, principalmente no futebol. Porque na realidade não caiu nada. A grade que quebrou em virtude do pessoal, disse que gritou, teve um que gritou lá de cima, que estava caindo. Então o pessoal de cima fez aquela avalanche para baixo, a grade não suportou, cedeu e o pessoal tudo caiu dentro do fosso. Na tribuna de honra, o governador assistiu a tudo sem entender nada. Nós estávamos na tribuna de honra, né, com todos os engenheiros e com todos... o João Avelange participando, ele veio para a inauguração e foi a princípio a gente não sabia o que era aquela onda, foi uma coisa assim, que isso, o que está havendo, entendeu? E aí desce o doutor Gil, que também, não, estava embaixo, o doutor Gil, o engenheiro, estava embaixo, ele pegou no microfone e gritou: este estágio não foi feito para cair. E a gente ouvia a voz dele nos microfones. Esse estádio não foi feito para cair. Ele não está caindo. Calma, calma, pedindo calma o tempo todo. E aí meu pai desceu para ver, e aí chamaram o bombeiro, tudo que tinha de coisa, os jogadores, porque ficava mais fácil do que a pessoa sair, né? O que estavam lá ajudando as pessoas a saírem. Foi uma coisa horrível, foi terrível. Eu fui orientado a não falar nada, porque todo mundo ficou desesperado ali. Tanto é que o próprio Rodrigo Filho mesmo diz: não fale nada não, porque para não piorar a situação. As imagens da tragédia e o desespero das vítimas em busca de socorro estão até hoje gravadas na memória de quem esteve no Albertão na tarde do dia 26 de agosto. Versões diferentes para o mesmo fato começaram a surgir. A busca por explicações para as imagens de horror passaram a ocupar a atenção dos piauienses nos dias seguintes. 35 mil pessoas. E o seu Gouveia estava lá. Quando aquela zoadona, aí o povo, o Albertão vai caindo. Aí começou o desespero do povo. Eu estava aqui do lado da geral. Aí fui tombando, lá dentro tem uma vala, só veio a gente cair dentro da vala, e a gente caía por riba de uns aos outros, e assim foi. O senhor já tinha visto essas imagens antes? Não, ainda tinha visto não. Do dia do Albertão, estou vendo agora o jeito. Na hora da queda, eu fui descendo assim, parece que ele não tem uma vala lá, antes de chegar no lugar mais de jogar, ele tem assim uma vala. A gente estava caindo dentro daquela vala, vindo por riba de uns aos outros, mas eu estava mais em cima, bem em cima. Lá na ponta? Era em cima, era. Do lado da geral. Era um dia que era para ser de alegria. Teve o jogo, mas não foi como era para ser, né? Porque muita gente foi para o hospital, aí desmantelou um bocado de coisa. Verdade, aí deixei a gente aqui mesmo, que estava lotado atrás de um outro. Aí na hora da zoada é que a gente ia caindo, empurrando uns aos outros. Porque na hora a gente não vê, quando está na agonia, muitas coisas a gente não vê, né? Mas aqui, ó, que todo mundo era aperreado para se salvar. Muita gente saiu com a perna quebrada, braço. Os que escapou foi uma sorte, não teve morrido ainda. Quem não morreu mais, gente. Eu, graças a Deus, só que não quebrei nada não, mas me rasguei.
e um irresponsável lá gritou que o estádio estava caindo. Aí nós tivemos essa tragédia, podemos assim dizer. E não era a manchete que a gente desejava para os jornais do sul do país. A manchete deveria ser essa: Piauí está orgulhoso de ter um estádio tão bonito e que fará com que o futebol daqui tenha mais progresso. Pelo rádio, os jornalistas faziam um apelo por reforço nos hospitais que recebiam dezenas de feridos. Tiradentes 0, Fluminense da Guanabara 0, pelo Campeonato Nacional no Estádio Albertão em Teresina. Atenção, Guilherme. Informa. O problema é o seguinte: o doutor Edgar Pereira, que está de plantão no Sandu, assim como os médicos que estão de plantão no pronto-socorro do Hospital Getúlio Vargas, estão solicitando o comparecimento com urgência de todos os médicos disponíveis em Teresina e também dos enfermeiros que estão de folga. É que é grande, realmente grande. Eu estive agora nos dois locais de atendimento médico e a situação é muito grande, de pessoas feridas, de pernas e braços quebrados, de forma que os médicos apelam para que os outros, bem como os enfermeiros, compareçam ao Sandu e ao pronto-socorro, porque há carência de material humano especializado para atender às vítimas dessa ocorrência que se verificou hoje à tarde em Albertão. No total, 5 pessoas perderam a vida, segundo números oficiais. A partida mais festiva foi também a mais dolorosa do estádio. E ficou um ambiente realmente muito triste. Eu fiquei muito emocionado, não pude nem continuar a transmissão do jogo. Não tive condições. Eu não tive como continuar a narração do jogo e ainda hoje me emociono. Foi triste demais. Para quem tinha visto toda aquela luta, se deparar com uma imagem daquela foi triste. Então eu não pude continuar a narração e passei para o Tomás Teixeira. Ele estava mais ou menos na metade do primeiro tempo. E ele que narrou até o final. Chamava Teixeira. Teixeira, eu não aguento, sofrido, coitado. Ele vendo os mortos, os feridos levados por os hospitais. Teixeira, eu sou diretor da FAGEP. Eu tenho que estar aqui. Narra o segundo tempo para mim. Eu narrei o segundo tempo do jogo. Aí ele narrou o primeiro, eu narrei o segundo. Você não imaginava que fosse nada? Nunca imaginei. Eu ajudei a transmitir. Eu estou na história do primeiro jogo do Albertão, Tiradentes e Fluminense, graças ao meu amigo do peito, do coração, que é uma reserva moral dessa imprensa do Piauí, especialmente da imprensa esportiva, Dídimo de Castro. Quis o destino que não houvessem gols naquele dia. Ninguém festejou. Não foi o clima legal. Sabe, estava todo mundo, virou uma monotonia total, sabe, um relaxamento, até porque é coisa que mexe, sabe, emocionalmente mexe com o atleta, uma situação adversa como aquela, entendeu? No jogo seguinte, que foi contra o Cruzeiro, na quarta-feira, né? Isso já foi uma outra história, até porque o Cruzeiro também tinha jogadores de alto quilate técnico dentro do futebol nacional e mundial. Ninguém mais se interessou assim em querer, né? Uhum. Devido ao acontecido, né? O acontecimento que teve aí. Mas mesmo assim terminamos o jogo, foi 0-0, né? E um resultado que a gente podia até ter. O time do Tiradentes era muito bom. O árbitro do jogo da tragédia lembra muito bem de onde veio a decisão de retomar a partida. A decisão foi minha, porque na quarta-feira, se não me falha a memória, quem jogava lá era o Cruzeiro. E então eu disse, se eu não der esse jogo aqui, vão dizer que o estádio caiu totalmente, né? Então não vai ter o jogo, nem ninguém vai ficar preocupado. Mas não, só foi a parte do alambrado.
Os jornais da época deixavam claro que a tragédia foi resultado de um grito de alguém que anunciou a queda do estádio sem que nada estivesse acontecendo. Uma investigação foi realizada em busca de culpados pelo crime, mas sem nenhuma conclusão. Já havia rumores de pessoas fomentando a ideia do estádio cair. Então, no dia da inauguração, eu acho que no primeiro tempo, na metade do primeiro tempo, e alguém gritou, ou propositadamente, ou não sei o que foi, se fazia parte de uma campanha negativa para o estádio não ser construído, e aí houve esse grito e as pessoas se desesperaram e caíram todas no fosso, quebrando o alambrado. Não é que o alambrado fosse fraco, você vai ver lá, é forte e tudo, mas com aquela multidão em onda caindo, não teve, houve morte e foi terrível. Foi uma fatalidade que, enfim, podia ter acontecido em qualquer estádio de futebol. Não foi a torcida, por exemplo, provocando a outra torcida, como é comum hoje. Qual é a chance daquele estádio cair, na sua concepção? Não, zero, né? Nem passou pela cabeça. Fomos lá, depois não tinha, mas tudo pode acontecer no mundo, né? Mas pelos cuidados que nós tínhamos, era difícil de acontecer. Sangue, suor e lágrimas forjaram o estádio. Mas no futebol, como na vida, existem perdas. Nada como novas rodadas para a reconstrução de uma caminhada. O estádio não foi feito para o dia 26 de agosto. Foi feito para sempre. No próximo episódio, Alberto Silva prova a força do estádio. E também o primeiro jogador a balançar as redes no Albertão.